Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor amado, porque tu és galardoador daqueles que te buscam. Obrigada porque não estamos aqui em vão. Obrigada porque a tua graça está sobre nós. Obrigada porque os teus rios estão neste lugar. Obrigada, Senhor amado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça sem medida, apesar de nós. Obrigada pela tua misericórdia conosco, Senhor amado. Em nome de Jesus, pedimos agora, Pai, Espírito Santo, fala através da tua palavra. Que cada palavra lida, Senhor amado, cada verso lido, Pai, cause um rebuliço no nosso espírito, Pai. E que em nome de Jesus, tudo que precisa ir para um lugar, profeticamente irá, em nome de Jesus. Amém. Ordenamos ao mundo espiritual das trevas que se mantenha muito longe desse arraial. E que haja, Senhor, liberalidade da tua parte entre nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Sentou no copo. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Colossenses 1, verso 13. O Senhor colocou uma palavra breve no meu coração. Nós vamos orar, ter um tempo de comunhão ao final dessa reunião, para a honra e glória do Senhor, para crescimento nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da leitura, eu quero dar um testemunho. Eu vivi esse testemunho hoje no final, no início da tarde, né? Como foi junto com o diácono João Luiz, eu posso contar. Nós fomos ao mercado comprar o suco de uva que nós vamos usar daqui a pouco. E eu fiquei na fila enquanto o diácono João Luiz foi lá comprar o suco. E passei no caixa, e enquanto eu estava passando no caixa, ele olhou para mim e falou assim: eu perdi minha carteira dentro do mercado. Os documentos, os cartões, enfim. Acho que dinheiro não tinha não, mas as outras coisas estavam lá. E aí eu passei as compras, paguei e falei, vai lá. E ele ainda virou para mim e disse assim: eu vou no carro, ver se ficou no carro, porque às vezes ele esquece no carro. E eu na hora pensei, o carro era depois, porque o mercado estava cheio. E aí ele foi no carro. E eu aguardei, pedindo ao Senhor uma resposta ali naquela hora. E Deus precisava responder naquela hora. Não porque eu queria que fosse a minha vontade, mas porque eu entendi as implicações que isso poderia trazer para nós. E aí o João veio, quando ele fica meio apavorado, o olho dele que quase não abre. E ele veio com o olho ligado e falou assim: não está no carro, eu vou lá. Vou lá é onde ele foi, no mercado, né? Quando ele disse, vou lá, e entrou, o segurança que estava do meu lado do supermercado, ele disse assim: se ele perdeu aqui, ele não vai achar. Porque o mercado está cheio. Ninguém vai devolver. Quando ele acabou de falar isso, eu orei na minha mente. Irmãos, os irmãos vão ouvir isso pela primeira vez na minha boca. Eu falei: Senhor, que o teu anjo que está comigo ache essa carteira e traga aqui. Em nome de Jesus, nós precisamos da carteira de volta. Amados, eu acabei de orar. Eu não sei se vai ser assim todo dia, né? Deus é novo a cada dia. Mas eu acabei de orar, veio saindo, correndo do mercado, uma mulher com um homem atrás dela que parecia segurança dela. Uma mulher simples, nunca vi aquela mulher. Ela veio correndo na minha direção, eu estava ao lado do segurança. E ela falou assim, antes de chegar a nós, ela falou: alguém perdeu essa carteira. Ela veio anunciando. E aí eu falei assim: é do meu esposo, ele foi buscar. Aí ela me explicou o que aconteceu. Ela falou:
Ele deixou lá na bancada e eu achei. E essa mulher, simplesmente, eu perdi de vista. Ela entrou no mercado e ela sumiu. Nunca mais ela vai ver. Simples assim. Amém. Quando ele voltou sem encontrar a carteira para me dizer que ele não tinha achado, eu estava devolvendo a carteira intacta, para a honra e glória do Senhor. Amados, eu creio no sobrenatural de Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Isso é tão pouco, né? Na mesma hora ele falou, coloca a mão no meu ouvido, pede para Deus curar meu ouvido. Eu falei, não foi isso que Deus mandou fazer, vou esperar, vou jejuar, vou orar. Nós precisamos entender que Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é o Senhor dos nossos desejos. Ele é Senhor sobre nós. E Ele faz o que Ele quer, quando Ele bem entende. E nós precisamos ter corações rendidos à soberania de Deus. Hoje realmente foi um socorro, e o socorro veio para a honra e glória do Senhor. Será que amanhã será novamente parecido com alguém? Eu não sei. Hoje foi assim. Então, bendito seja o dia que o Senhor fez. A Bíblia diz, alegremos-nos e regozijemos nele. É hoje. Amanhã a bênção é outra. Amanhã o desafio será outro. Amanhã é literalmente um outro momento. E nós precisamos estar rendidos em todos os momentos, para a honra e glória do Senhor. Agora sim, Colossenses 1, verso 13. Aqui está falando de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já já nós vamos falar sobre esse texto, mas eu quero ler outros textos com os irmãos. Estamos hoje celebrando a Páscoa. Estamos celebrando a Páscoa exatamente uma semana antes da semana chamada Santa. Êxodo 12, 1 e 2. Vamos entender o que estamos fazendo. A palavra diz que o nosso culto ele é racional, ele é com entendimento. Êxodo 12, 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Moisés, o líder do povo. Arão, vamos dizer nas palavras de hoje, o pastor do povo, o sacerdote. Deus comunicou a eles e disse assim, lá na terra do Egito, que era a terra da servidão, que era a terra da escravidão. Ele disse, este mês, eles já estavam há mais de 400 anos vivendo aquele momento complicado ali. E o Senhor disse, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Vamos entender que mês é esse? Lendo Levítico 23, verso 5. Diz assim, Levítico 23, verso 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo, quer dizer, no final da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa, 14 daquele mês. Agora vamos ver na palavra que mês era esse. Deuteronômio 16, verso 1. Diz assim, guarda o mês de Abib. O mês de Abib, ele depois passou a se chamar mês de Nissan. Nós vamos usar Nissan, mas é o mesmo mês. Guarda o mês de Abib, o mês de Nissan, e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib, o mês de Nissan, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Muito bem. Biblicamente, nós temos aprendido na Tsevaot Church o calendário que o Senhor determinou. Isso não foi revogado, irmãos. O calendário continua o mesmo, continua lá. O primeiro mês da Bíblia, ou na Bíblia, por Deus, é o mês de Nissan. A palavra do Senhor nos diz que o ano começa no mês da Páscoa.
O ano bíblico começa no mês de Nissan. E em 14 de Nissan, por acaso, este ano, 14 de Nissan, nós terminamos ainda há pouco às 18 horas. 14 de Nissan, este ano, por acaso, caiu domingo. Poderia cair na segunda, na terça, e a Tsefa Road Church vai celebrar assim. Se ano que vem for segunda-feira, 14 de Nissan, nossa Páscoa será segunda-feira. Se for quinta, vai ser quinta-feira. Porque isso não muda. 14 de Nissan foi o comando que Deus deu. Este ano, no calendário hebraico, dia 14 de Nissan foi de anteontem, 18 horas, ou melhor, anteontem não, de ontem às 18 horas, até hoje, às 18 horas. Quando os irmãos chegaram mais cedo, quando chegaram ainda 14 de Nissan. Agora nós já estamos em 15 de Nissan. E 15 de Nissan começa a festa dos Asmos, que nós vamos comemorar na quarta-feira. Porque ela é a semana inteira. É uma semana de santidade. A Páscoa inicia uma semana de necessidade de limpeza. Estavam saindo do Egito. Eram escravos. Tinham bebido daquelas águas de pecado e idolatria. Precisavam deixar aquilo para trás e trilhar um tempo novo. E por que a Tsefa Road Church, então, não celebra a semana chamada Santa? Bom, a resposta, metade dela já foi dada. Porque a Bíblia informa, e foi claro nos textos bíblicos, a data que nós devemos festejar a Páscoa segundo Deus. E nós seguimos a orientação e direção de Deus, que está na palavra. E como que surge a semana chamada Santa? Surge com o imperador romano Constantino I, no Concílio Ecumênico de Niceia, no ano de 325 depois de Cristo. Então, o romanismo, eu estou lendo o que eu pesquisei, o romanismo vinculou a semana chamada Santa à Quaresma católica, que começa na quarta-feira de cinzas. E para determinar o início da Semana Santa, depois da quarta de cinzas, os romanos, eles contam 46 dias a partir da quarta de cinza, e aí eles entendem que é o início da semana chamada Santa. Nós não guardamos a Quaresma. Quarta-feira de cinzas, nem o carnaval deveria ter absolutamente nada conosco. Respeitamos os cidadãos que são católicos, respeitamos, mas entendemos que a nossa autoridade não é Constantino. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Amém? Amém. Muito bem. O nosso referencial não é quarta de cinzas. O nosso referencial é a saída do Egito espiritual que nós nos encontrávamos até um tempo atrás. E nós saímos disso através de Cristo. E o que é Egito hoje para nós? Esse Egito espiritual representa o que para nós? Os mais antigos sabem isso melhor do que eu. Tudo que transforma a nossa vida em cativeiro é Egito. E o que é um cativeiro? É uma prisão, é um aprisionamento. O espírito de idolatria, ele prende e a pessoa fica cega, surda, muda, Ela não consegue ter sensibilidade espiritual, porque a idolatria rouba isso. A Bíblia diz que as imagens têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, enfim, uma lista enorme. E depois diz: tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Precisamos deixar o Egito para trás. Cada um de nós, em alguma área no passado, pelo menos uma área provavelmente já esteve no Egito. Ou a mentira, ou a fofoca, ou o sexo pervertido, ou a questão financeira, ou alguns sentimentos que nos prendem. Eu já conversei com pessoas que estavam presas ao primeiro namorado. Já eram casados, já tinham filhos e estavam presos lá atrás a um primeiro namorado. Era um cativeiro.
e que atrapalhava. Eu já ouvi pessoas que foram abusadas na infância, sexualmente falando, e ficaram presas naquele cativeiro. E depois não entendiam por quê, quando casaram, a vida sexual não funcionava bem. Estavam presos num cativeiro. Quantos são presos em doenças, em perdas, enfim. Eu não sei qual é o nome do seu antigo Egito. Mas é importante que você se lembre, para entender se não há o quê? Resíduo, se não há resquício desse Egito espiritual na sua vida, te escravizando hoje. Você pode estar dizendo, mas eu nasci de novo. Eu sou nova criatura, eu sou nova criação, melhor dizendo. As coisas velhas passaram. Mas se você só saiu do Egito porque aceitou Jesus, e você mantém o Egito de alguma forma dentro de você, você não é livre. Quando você vê e menos esperar, você volta para o mesmo lugar de onde você saiu. Quando eu estudei um dos bairros aqui da cidade, eu não vou nem dizer nesse momento publicamente, para não expor os moradores atuais, mas eu pesquisei alguns bairros já dessa cidade. E um dos bairros que eu pesquisei foi o mais difícil até agora, porque as pessoas têm uma mordaça na boca. Elas não conseguem dizer. Elas não falam. A gente vai conversar, elas correm do assunto e elas não falam. Outros bairros que eu entrevistei pessoas falavam do bairro, inclusive do que não era bom. Esse bairro não. E aos poucos eu fui entendendo, quando um ou outro o Espírito Santo usou, é porque era um bairro onde dominava a pedofilia e a zoofilia. Havia naquela região, bem lá no passado, muitas servas de porcos. Você já tem ideia? Você pode ter ouvido já que alguém fez sexo com animal, com cachorro, né? É complicado isso, mas com porcos. Aquela região era tão imunda, tão difícil, e por isso a mordaça até hoje, porque realmente era vergonha falar daquilo que aprisionava aquela região. Pedofilia e sexo com animais. Hoje é um tempo profético de nós lembrarmos do Egito, percebermos se existe ainda algo do Egito em nós e deixarmos para trás no poder do nome de Jesus. Agora sim, Colossenses 1, verso 13, que nós lemos no início, vamos entender melhor agora. Jesus, ele nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No mundo espiritual só existem essas duas realidades. Ou você está no império das trevas, ou você está no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. E aqui cabe uma palavra de alerta, porque muitas vezes me ensinaram errado e eu reproduzi o que me ensinavam acreditando que estava certo. Eu falava reino das trevas e reino de Deus, reino da luz. Amados, o diabo não é rei de lugar nenhum. Ele é aquele que a Bíblia coloca nesse texto de forma muito clara, que ele é do império das trevas. É claro que existe um domínio, existe uma liderança que a gente não questiona, a Bíblia deixa isso muito claro, mas rei não, ele não reina. Então nós precisamos dar conta de que áreas de nossa vida que estão na jurisprudência das trevas precisam sair de lá e vir à luz do Senhor. E nós então percebemos todas as áreas da nossa vida diante da luz do reino do Senhor, que é Jesus. Ele é o sol da justiça. Hoje é dia de você declarar por fé, saindo aquela área difícil da jurisprudência das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor. Jesus pagou esse preço na cruz, por mim e por você, para que nós recebêssemos vida e vida em
abundância. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se nós nascemos de novo, se você entende que está no reino do Filho do seu amor, você precisa andar como filhos da luz. Efésios 5, verso 8, diz assim: pois outrora ereis trevas. Essa é a condição que a Bíblia nos coloca. Aqui não está dizendo que a gente era treva porque a gente prostituía. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que outrora, quando nós não éramos ainda do reino do Senhor, não tínhamos ainda o Senhor na nossa vida, nós éramos das trevas. Porque só tem trevas e luz. Se eu não estou na luz, eu estou nas trevas. Não há outra opção. Efésios 5:8 diz: pois outrora ereis trevas. Porém, agora, se você aceitou Jesus, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa é a orientação. Um filho da luz, um filho legítimo de Deus, uma filha da luz, uma filha legítima de Deus tem que andar de que forma? Tem que falar de que forma? Tem que vestir de que forma? Tem que ir a que lugares? Tem que ter que tipo de relacionamentos e amizade? Andai como filhos da luz. Efésios 5, 11 e 12. Diz assim: e não sejais, olha que palavra séria, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós não temos que fazer parceria, sermos cúmplices das trevas. Antes, porém, reprovai-as. A Bíblia não diz para a gente passar a mão na cabeça e fingir que não está vendo. É claro que o amor cobre multidão de pecados. A gente precisa entender a direção do Espírito. E precisamos também entender a direção de misericórdia. Mas a Bíblia diz: antes, porém, reprovai-os. Porque o que eles fazem em oculto. O que é fazer algo em oculto? É escondido, achando que ninguém está vendo. O só referir o que faz em oculto é vergonha. É isso que a Bíblia diz. Quem rouba, não rouba normalmente à luz, né? Normalmente rouba escondido. E quando vem à tona é o quê? Vergonha. Quem adultera, geralmente não adultera. Com muita facilidade para todo mundo ver, faz escondido. Quando vem à tona é o quê? É vergonha. É isso que a Bíblia diz. 2 Timóteo 2, versos 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Ou seja, numa grande casa, na nossa família, na nossa vida, não há só coisa boa, chique, cara, preciosa. Não há só utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns desses utensílios são para honra. Outros, porém, são para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. A Bíblia não diz que não há saída. Tem saída. Louvado seja Deus que tem. Mas quem é que tem que buscar essa saída? É quem precisa, né? Claramente aqui. Né? Assim, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, arrependimento para remissão de pecados, confissão de pecados, será utensílio para a honra. Santificado, porque vai purificar, vai deixar, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quem é que está preparado para toda boa obra? Irmãos, isso aqui é só entendendo pelo sobrenatural de Deus. A nossa mente natural entende que não tem nada a ver. Que isso é exagero da pastora. É falando demais. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não facilita a minha vida nem a sua. Porque o nosso Deus, Ele traz sim graça, abundante graça. A Bíblia nos mostra. Mas não queiramos, nem eu nem você, nos encontrarmos com o Senhor no juízo.
não queiramos esse lugar. Deus quer te usar como vaso de honra. Que haja um despertamento para a maturidade no Senhor, em mim, a começar em mim, e em você, para essa palavra. Aí sim nós vamos dizer, Feliz Páscoa. Você está livre, liberto pelo Cristo vivo, que opera, santifica e muda a nossa sorte. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Eu vou ler o direcionamento que o Senhor me deu essa tarde, quando eu terminava essa palavra. E em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito de Deus. Feche seus olhos. Imagine Jesus em sua frente agora. Imagine Jesus aí na sua frente. Você está exposto à palavra, exposto à palavra. Jesus está te dizendo: me entregue tudo que te atrapalha de viver a vida abundante que eu tenho para você. Entrega. Se é pecado, confessa. Se envergonhe, se arrependa diante do Senhor Jesus. Agora você pode estar também precisando entregar outras coisas que te prendem da mesma maneira. O Senhor Jesus te diz: me entregue tudo que te atrapalha de viver a vida abundante que eu tenho para você. E agora você comece a orar entregando a Jesus tudo que não é bênção na sua vida. Talvez não seja bênção na sua vida, seu espírito crítico, muitas vezes eu tenho. E não é bênção não. Atrapalha, porque a crítica segue juízo. A crítica faz a gente falar mal das pessoas para outras pessoas. E aí a nossa boca é usada pelas trevas, porque a nossa boca atrapalha. E eu já pedi muito perdão ao Senhor, porque muitas vezes, lá atrás, principalmente quando eu era mais nova e não tinha noção que eu tenho hoje, muitas vezes eu pequei por uma crítica exagerada. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Então comece a orar, entregando a Jesus tudo que você sabe que não é bênção na sua vida. Se você identificar sentimentos que não são bênção, que te atrapalham, crucifique isso agora. Senhor, eu crucifico, eu levo esse sentimento na cruz agora. E em nome de Jesus eu deixo na cruz. Porque é da cruz que veio vida e vida do Senhor para mim e para você. Crucifique suas atitudes que ferem o coração de Deus. Crucifique palavras infelizes. Às vezes você ouve palavras que te fazem mal. A pessoa às vezes foi infeliz e te deu uma palavra ruim, entristeceu o seu coração, trouxe amargura para você. Você ficou magoado, magoada. Crucifica agora essas palavras. Quem sabe foi você que abriu a sua boca e disse. Então agora neutralize essas palavras. Peça ao Senhor que em nome de Jesus, zere isso na sua história, em nome de Jesus. Leve tudo à cruz e deixe lá, não pegue de volta. O Senhor sempre quando me dá uma palavra semelhante a essa, Ele me lembra quantos apelos e quantas orações já foram feitas pelo mesmo motivo. E a gente volta igual o porco volta para a lama. A gente volta para o mesmo lugar que o Senhor nos tirou de lá. Não queira você, com as suas pernas, voltar para o lugar que o Senhor Jesus te tirou. Jesus pagou um preço muito alto para que você vivesse a vida dele. E que em nome de Jesus, você valorize essa Páscoa hoje na sua vida, profetizando um tempo novo. Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso naquele madeiro. Aquele madeiro foi maldição no nosso lugar. Maldito que foi pendurado no madeiro. E ele fez isso por amor a mim e a você. Então agora, honre ao Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, dizemos sim e amém. Selando, Senhor amado, as orações do coração sincero,
Como diz a tua palavra, e nós não cansamos de repetir, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, nós declaramos todo o Egito espiritual caindo na nossa vida em nome de Jesus. Toda área, Senhor amado, que não há limites, nós declaramos os limites do céu sendo estabelecidos agora, na autoridade e no poder que há no nome poderoso de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, declaramos quebradas, Senhor amados, as intenções do inferno, nas áreas do passado em que estivemos vulneráveis. Declaramos, ó Deus, novidade de vida. Declaramos que vamos continuar de glória em glória até ser dia perfeito, como diz a tua palavra. Declaramos que iniciamos hoje um tempo de santificação nesta semana dos asmos. Declaramos um tempo de jejum, não só quarta-feira, mas toca no nosso coração, mostra a nossa miséria, Senhor, espiritual, para que nós tenhamos olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais atentos e corações sensíveis ao teu mover. Louvamos o teu nome por essa palavra. Louvamos o teu nome por esse tempo. E te louvamos, Senhor amado, porque tu não nos despede de mãos vazias nesta noite. Engrandecido e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, Pai, Elohim, Criador, a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach. Senhor, e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, aleluia, seja com o Israel de Deus, aleluia, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Uma semana linda, cheia de júbilo, de festa, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus.